Continuação: partidos políticos. As duas escolas, porém, zelavam pela pureza ritual e proibiam o contato com os gentios e com os judeus liberais. Os fariseus tornaram-se o mais popular dos partidos e exerceram grande influência tanto dentro quanto fora do sinédrio. Os essênios eram mais restritos ainda que os fariseus. Criam que a pureza ritual somente poderia ser alcançada pelo auto-isolamento. Eles não tinham nenhuma propriedade particular. Renunciavam a tudo o que se constituía em vida comum, inclusive o casamento. Os essênios davam grande importância à pureza e às lavagens rituais e seguiam seu próprio calendário religioso. De modo geral, era do interesse dos saduceus apoiar o governo. Algumas vezes os fariseus entravam em conflito com as autoridades e não aceitavam os romanos, mas contentavam-se em deixar nas mãos de Deus a decisão de quem iria governar a Judéia. Os essênios desaprovavam com firmeza todos os outros, mas se mantinham desligados da política. Tem-se a impressão de que os saduceus viam Jesus como uma possível ameaça política, ao passo que os fariseus não aceitavam sua mensagem religiosa. No parecer deles, Jesus era uma ameaça tanto à autoridade quanto ao prestígio de ambos os partidos. Pilatos certamente não via Jesus como uma ameaça, mas displicentemente concordou em assinar a sentença de morte e a penalidade romana de crucifixão foi consumada. O ano exato é incerto. Pode ter sido 30 ou 33 depois de Cristo. Os zelotes constituíram-se em partido somente no primeiro século depois de Cristo. Eles compartilhavam muitas opiniões com os fariseus, mas a maior diferença é que eles criam ser da vontade de Deus que os judeus lutassem militarmente contra os romanos. Desse modo pregavam violência e revolta. Embora o partido dos zelotes propriamente dito não existisse antes do primeiro século depois de Cristo. As raízes do judaísmo militante datam dos tempos da revolta dos macabeus. O tema do zelo militante e violento encontra-se na motivação daqueles que se revoltaram contra Antíoco Epifânio. Por sua vez, esses tomaram por modelo a Finéias, que, muito tempo atrás, em seu zelo pelo Senhor, atacou e matou 2 pessoas e foi honrado por isso. Números, capítulo 25, versículos 6 a 13. É de especial interesse uma comunidade judaica, localizada nas praias a noroeste do Mar Morto, agora conhecida como Qumran. Seus livros, escondidos por segurança em cavernas próximas, foram descobertos em 1947 e são conhecidos como os Rolos do Mar Morto. A história e as crenças da comunidade puderam ser resgatadas. A doutrina deles os aproxima bastante dos essênios. Eles se fixaram em Qumran pelos fins do século II a.C. e suas construções foram destruídas pelo exército romano em 68 d.C. Continuará.